pessoas, processo e resultado. Então é dessa forma que a gente constitui e que a gente procura avançar. E nessa ordem mesmo, pessoas, processos, porque é a partir do momento que eu me autoconheço e eu conheço as pessoas que estão ao meu redor, a partir do momento que eu domino as técnicas que eu tenho sobre processos, eu junto essas duas expertises e o resultado vai ser consequência. Sejam muito bem-vindos ao Fala Nordex, esse podcast que conecta você ao futuro dos negócios e da inovação. Aqui a gente fala de startups, de investimento e tudo mais no meio do caminho, desmistificando e desromantizando essa jornada. O nosso convidado de hoje é alguém que vem mostrando que a verdadeira inovação pode e deve nascer também dentro da indústria. É um líder que acredita que uma empresa de sucesso se faz com pessoas. Ele é CEO e CFO da Cristal Holding, uma multinacional brasileira com mais de 700 colaboradores e presença global. Ele é também diretor do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Santa Catarina, é conselheiro e defensor de uma liderança que alia propósito, disciplina e simplicidade como caminhos para resultados sustentáveis. Além disso, ele é empresário e fundador da Divisórias e Forros Blumenau, empresa especializada em drywall, steel frame, divisórias e forros, e recentemente está construindo um chalé de alto padrão em Alfredo Wagner. Seja muito bem-vindo, Denis Afonso da Silva. Primeiramente, Felipe, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês nesse momento especial. Queria antes de começar a me apresentar, te fazer uma pergunta. Quantos estudos você teve para fazer e passasse até o momento para gravar esse podcast? Olha, salvo o melhor juízo, esse é o sétimo estúdio. O sétimo estúdio, e hoje é um prazer recebê-lo em Blumenau, Santa Catarina, no estúdio da Rádio Mix. É uma rádio no qual traz muita conexão para os momentos que eu tenho de família, inclusive no final de semana. O nosso churrasco de domingo é com a família, olha só, é com a Rádio Mix, tá? Então acaba conectando, trazendo muito essa conexão. Então deixa eu me apresentar, sou Denis Afonso da Silva. Sou casado com a Andressa Estela da Silva, 25 anos, tem 2 filhos fantásticos, o Matheus Felipe, que está se formando agora em psicologia, e o Nicolas Gabriel, que está se formando agora no 2º grau, que a gente brinca com o nosso medalhista da família, que já tem 8 medalhas, e que eu orgulho muito, que é uma das que acaba se espelhando, os motivos o início dele entrar nessa parte de medalhas foi na pandemia e quando eu estava trabalhando em casa, que acabou despertando um pouco dele, mas me apresentando um pouco melhor, Sou CFO e CEO do Grupo Cristal, é um grupo composto hoje pela Rudolf Brasil, Rudolf Europa, Rufix, a Uzitim, a Movai, que é a empresa da parte hidráulica, e a HUP, que é o nosso time de inovação. E recentemente nós trouxemos para o time a HUP, que é o nosso primeiro braço digital, que a gente... para nós é muito importante a gente estar toda essa parte de indústria muito conectada a essa parte digital, Mas falando um pouco de mim, eu fui uma pessoa que estudou 10 anos contabilidade, tá, Felipe, para não ser contador, cara. Parece uma insanidade, cara, mas foram 10 anos, tá? Técnico em contabilidade, bacharel e depois pós que eu fiz, tá? E por que eu acabei avançando nesse caminho? Porque eu sempre levava na seguinte concepção. Não tinha naquela época outros cursos, Mas um administrador, um contador, ele pode ser um bom administrador, mas um administrador dificilmente vai ser um bom contador. Isso que acabou me levando, além da economia, que eu estava entre economia, administração e contábeis para contábeis, mas a única certeza que eu tinha é que eu não queria ser contador. Eu queria cuidar de empresas e cuidar principalmente da parte financeira de empresas, onde eu iniciei, tive uma grande lição no começo no órgão público, que eu tive um grande mestre, ali ele já me iniciou na inicialização do processo, o Sérgio na época, ele me ensinou principalmente a questão de valores. Então, na ocasião, ele tinha recebido um presente. E esse presente ele devolveu, porque esse presente poderia lá na frente virar uma cobrança. Então, muitas vezes, quando a gente olha o funcionário público, a gente pensa que não trabalha. Eu trabalhei lá 2 anos. E lá eu tive uma infelicidade, que fui demitido no dia do meu aniversário. Felipe, tu pensa nisso? Então, o pessoal de RH, por favor, cuidem, não demitam pessoas no dia do aniversário, no dia do casamento, no dia do aniversário do marido ou dos filhos, porque é um momento que vai lembrar isso, vai ficar marcado. Então, você veja que faz muito tempo, se lembra até hoje, são 20 anos, E daí eu entrei numa empresa que é fantástica, que é a Fornos Jung, tive o privilégio de trabalhar com o seu Eldon Jung. É uma pessoa formada em teologia que derrubou a teoria de 2 cientistas por simplesmente acreditar
em algo que era impossível na ocasião, que era colocar a fibra cerâmica que era utilizada nos foguetes da NASA, Felipe, naquela época. Não sei se é hoje, tá? Não fui mais atrás, mas naquela época eu fui atrás e pesquisei, tá? Eu acredito que sim, porque é um material leve e que tu consegue comprimir e resiste muito ao calor. E ele conseguiu derrubar a teoria de 2 cientistas fazendo forno para porcelana e cerâmica. Então hoje, quando uma pessoa queima um forno no apartamento e não tem cheiro mais enxofre, é graças ao seu Eldon Jung com a genialidade dele. Além disso, ao longo da carreira ali com ele, eu aprendi com... E tive o privilégio de trabalhar com um homem no qual, quando o funcionário teve um acidente de trabalho porque estava vindo de bicicleta, se associou e participou com o início da fundação do ABC Ciclovismo de Ciclovia de Blumenau, Associação Blumenauense de Ciclismo, né? E nesse processo ele aprendeu a andar de bicicleta com 50 anos, para tu ter ideia. Mas isso por quê? Porque um funcionário nosso se acidentou ao caminho. 13 anos eu tive lá, entrei com 16, eram 16 pessoas, saí com mais de 100, eram 4 empresas, fui convidado para a Rudolf, já era gerente financeiro naquela ocasião. Cheguei na Rudolf, tive o primeiro desafio, que era trazer um pouco daquilo que a gente vinha desenvolvendo na Jung, que era a cultura da questão da inovação, trazer projetos que a gente fez de disruptivos naquela ocasião. Inclusive, um deles era o forno crematório, que a gente conseguiu achar uma tecnologia que hoje é possível se cremar um corpo humano se poluindo menos do que um churrasquinho no final de semana. E na Rudolf, eu vim... 13 anos eu tô lá, então comecei como gerente, fui convidado a virar diretor financeiro, e depois, praticamente aí de 5 anos, eu fui convidado novamente a virar o CEO, assumindo o bastão do nosso CEO antigo. E daí assim, Felipe, além disso, eu voltei para Jung, virei conselheiro, me convidaram, então foram 6 anos de conselho, tenho 19 anos e 11 meses de Jung, tenho 13 anos de Rudolf, e não sossegado ainda, pensei não, né, vamos abrir uma empresa, cara, meu irmão tava com problema de coração, então a gente abriu a Divisórias de Força Blumenau. Ele estava na segunda geração ali da empresa, no qual ele estava infeliz, e de novo no churrasquinho do final de semana, que é a tradição nossa da família, né? Eu vi essa infelicidade e ali a gente decidiu em abrir um negócio que deu muito certo e está avançando. E como eu estou ainda muito tempo vago, daí eu pensei, por que não, né? Os meus filhos estão saindo de casa, meu filho mais velho saiu para o apartamento esse ano, mais novo vai para a universidade no próximo. Minha esposa se abdicou uma parte da vida dela para a criação, então vamos desenvolver um negócio para ela tocar. E daí a gente está agora, Alfredo Wagner, com o chalé ali, que tu comentasse antes para nós, no início ali, né, de alto padrão, para que a gente leve realmente para as pessoas algo diferenciado, tá? Denis, para começar, conta pra gente, como alguém com perfil tão técnico na área financeira acabou se tornando também uma liderança de inovação e transformação dentro da indústria? Já conta um pouco também da sua trajetória e fala como é que você enxerga o seu propósito hoje. Eu acho que começando primeiro com o meu propósito, né? Sou filho de professora e o meu propósito emergiu com a minha mãe, por incrível que pareça. Porque ela pegou uma classe que nenhum professor queria, de 12 alunos na ocasião, e naquele momento ela decidiu, se abdicou de várias outras coisas que ela vinha, mas ela acreditava no potencial daquelas pessoas. Uma daquelas 12 pessoas, depois de uns 10, 15 anos, ele se transformou virou um advogado. Estava com os filhos no mercado com ela, daí ele chegou para os filhos e falou, tá vendo aquela senhora ali? Aquela ali foi minha professora e ela mudou a minha vida. E daí ele chegou mais perto, né? Deu um abraço nela e disse assim, muito obrigado. Obrigado pela senhora ter acreditado em mim. A senhora transformou a minha vida. Daí ele olhou para ela, olhou para os 2 filhos. Essa professora impactou minha vida e transformou no que eu sou hoje. Quando a minha mãe contou essa história com os olhos cheios de lágrimas, Felipe, cara, pra mim foi tipo aquele... Caiu a ficha, entendeu? Então, assim, eu vim ao longo do tempo, fiz do processo de mentoria, 2 anos, né, com a Susan. Aprendi várias coisas, mas ali eu consegui também lapidar um pouco melhor o meu propósito. Meu propósito nada mais é do que ser a diferença na vida das pessoas, sem que as pessoas saibam que eu sou a diferença na vida delas. Eu não faço isso para estar no pedestal ou para ter o destaque.
Não, eu faço isso porque eu aprendi dentro de casa que para mim isso é essência, entendeu? Então eu faço isso para que realmente eu consiga impactar positivamente a vida do próximo de forma positiva. Isso caiu para mim nos 30, tinha acho que uns 36, 38 anos, um pouco antes da gente descobrir o propósito da empresa onde eu trabalho, que era na Rudolph na época, que não era Cristal, que o nosso propósito, depois de 5 anos a gente compilando materiais todos, nós identificamos que era nada mais, nada menos que inspirar e desenvolver pessoas para excelência, que se conecta muito naquilo que eu acredito, né? Falando um pouco da questão da inovação, quando eu cheguei na Rudolph, e vindo de uma escola junguiana, onde com o seu Aldo Jung eu aprendi várias, que sempre a gente tem que ser desafiado a encontrar soluções para aquilo que muitas vezes não existe, eu vi as nossas pessoas trabalhando, Felipe, e buscando melhoria contínua, e buscando dentro de Lean várias soluções, só que eles não viam isso como inovação. Era um negócio assim... Mas, meu Deus, vocês estão... Tirar, às vezes... Imagina, a gente fabrica peças que às vezes são 3 segundos. Tu tirar, fazer em 2 segundos e meio é um negócio extraordinário. E para eles era tão normal isso, fazendo isso praticamente há 30 e poucos anos, há 2 décadas, eles não viam isso como inovação. Então eu precisei começar a desenvolver esse... que eu aprendi também no evento do Sim de Peças, que é o recondicionar o olhar. É a gente olhar para aquilo que a gente sempre fez bem na vida e com uma visão um pouco diferente, com uma pegada um pouco diferente. E daí o que eu precisei? Santo de casa não faz milagre, né? Daí eu levei eles para visitar, comecei com algumas pessoas chaves para a gente visitar empresas aqui da região. E nisso o pessoal, quando chegava lá, ficava maravilhado. Meu Deus, a gente faz inovação e a gente acaba não percebendo. E começou a virar uma corrente. E a gente foi a primeira empresa do sul do Brasil a escrever Inovacred e FINEP. E na primeira década de FINEP, da linha de Inovacred de Fomento e Inovação, nós fomos a empresa que mais escreveu, isso é dados públicos, está lá no FINEP, pode ser consultar, a Rudolph, foi a empresa que mais escreveu projetos, a gente atualmente é a empresa que mais escreveu projetos de inovação no Brasil, na linha de Inovacred. Uau! E nós somos a empresa que mais captou recurso ali em Timbó, Santa Catarina, no Brasil de inovação. Hoje, quando tu entra na nossa fábrica, Felipe, é inovação para todos os lados, tudo que a gente fez. E assim, uma coisa é tu fazer inovação de produto. Vou fazer esse copo aqui. A outra coisa é tu fazer inovação de processo. O que é o processo? Como é que eu fabrico esse copo? Nós não somos donos do produto. Os donos do produto são os nossos clientes, principalmente na unidade da Rudolph, né? E nós precisamos desenvolver o melhor processo a nível mundial, porque hoje a gente temos a nossa concorrência é global. Então, traz muito... essa questão da inovação está dentro do nosso DNA e a gente precisa se reinventar o tempo todo. Porque o Brasil ele tem o maior custo de capital hoje. Quando você olha o nosso Selic, está 15%. Quando eu trago um material importado, o nosso custo, dificilmente a gente consegue encontrar materiais hoje, equipamentos, por mais que a gente procura fazer parcerias, muitas vezes, de fabricante nacional. A gente tem que ir lá fora buscar câmbio complicado, taxa de importação... E eu estou concorrendo com China, estou concorrendo com a Alemanha, estou concorrendo com os Estados Unidos. Então, a gente precisa inovar o tempo todo, encontrar soluções o tempo todo. E esse é um desafio nosso constante, e esse é o nosso DNA, é a forma que a gente vive e a forma que a gente escolheu fazer as coisas. Porque eu sempre digo, quando a gente começa a ampliar o nível de consciência, a gente consegue, Felipe, avançar e avançar bem nesse caminho da inovação. Fácil? Não é, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Mas o primeiro passo a gente começou com o nível cultural. Foi identificar o nosso propósito, a gente começar a conquistar pessoas, porque a gente é uma empresa de pessoas. Isso é uma coisa incrível, e inclusive essa visão que você traz sobre gestão de pessoas é muito importante. E eu gosto de falar, bom, eu não sou autor da frase, mas o pessoal diz muito por aí, quem vê close não vê o corre, né? Não vê a história difícil por trás. E você falou na nossa conversa anterior, até de uma vez que você teve uma experiência ruim, que te demitiram no dia do seu aniversário. Sim. E depois de uma experiência muito legal de uma empresa que você aprendeu muito sobre esse trato com pessoas, e acho que isso tudo deve ter feito parte da tua visão, que você falou de realmente ser a diferença na vida das pessoas. E como que você conecta isso, essa questão humana nessa via de inovação que vocês tentam e tem com muito sucesso construído de inovação lá no Grupo Cristal, na Rudolph? Eu sempre digo que qualquer processo
e que a gente acaba fazendo tem 2 letrinhas que eu aprendi ao longo da vida. Se chama GG. E ele não é GG porque não é... Não é grande. É grande, mas é grande sim, porque se a gente comanda essas 2 coisinhas, esse GG, de forma grande, eu digo para ti, o desafio, qualquer negócio ele dá certo, desde que esteja posicionado e seguindo a receita do bolo. Por quê? Porque primeiro, e nessa ordem, gente e gestão. O grande segredo para a gente poder avançar são pessoas. A gente tem que conectar com pessoas, e as pessoas, a gente precisa desenvolver pessoas para que a gente consiga realmente alcançar, Felipe, aquilo que a gente almeja em grau de inovação, tá? O que você diria que mudou, Denis, na sua visão sobre liderança nos últimos 5 anos? Você falou que foi mais ou menos o tempo que demorou para vocês montarem a visão de impacto do Grupo Cristal, né? Mas o que mudou em você nesses últimos 5 anos? Primeiro, eu vou dizer para ti, acho que faz uns 6, 7, 8 anos que eu assumi como diretor, né? E eu tive 2 grandes escolas, uma que é a Jung e a outra que é a Rudolph, né? Acabei nem comentando um pouco, falando da escola Rudolph, né? Que eu me apresentei como CEO da Cristal e da CFO, né? Mas a Rudolph ela é composta pela Rudolph Brasil e Rudolph Europa. Nós temos ainda a Usitim, que é uma empresa também da parte de usinagem. Nós temos a Rufix, que é especialista em elementos de fixações. Temos a Movai em equipamento hidráulico. Temos o time da HUP, que o time da HUP é o nosso time, a nossa bandeira que nós trouxemos de inovação, que fez a nossa grande virada na questão de inovação. Depois a gente comenta um pouquinho mais ali a questão da HUP. Recentemente nós entramos no caminho digital, porque a gente entende que toda essa questão que nós estamos vivendo hoje de inovação, de inteligência artificial, de robotização, tudo isso ela só faz sentido se tiver serviço das pessoas. Isso é algo que a gente tem muito dentro daquilo que a gente procura seguir e avançar. E quando eu assumi, voltando lá no início, né, quando eu assumi como diretor financeiro, uma das coisas que o Wolfgang sentou na mesa, que é o nosso diretor-presidente, né, e um dos principais, que eu digo, fundadores que pegou a Rudolph, ele sempre brinca, né, logo depois que ela assumiu, a Rudolph passou pela primeira grande crise, a gente tem 700 funcionários no grupo todo, né, nessa primeira grande crise ele precisou demitir 50% do quadro. Ele tinha 4 pessoas, demitiu 2. E daí, quando eu assumi como CFO, ele me chamou, ele falou assim, Denis, eu quero te dizer para ti qual a tua principal função como CEO, como CFO do grupo. A tua principal função como CFO é servir as pessoas. Uau! Simples, e mais a mensagem clara. Então, estar a serviço, e para nós servir é algo muito forte, tá? Porque servir é você ser quem você é, depois você despertar na pessoa o desejo dela querer voltar e querer estar contigo. Então, isso para nós é servir, é criar o desejo de conexão e que a pessoa sempre queira voltar para aquele ambiente no qual faz bem para ela. Então, foi uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo. Depois faz uns 2 anos que eu assumi como CEO, e o nosso CEO passou o bastão para mim, depois de fazer um belo do trabalho, encontrar a questão do propósito, emergir, trazer essa questão cultural muito forte. Ali naquele meio tempo nós construímos a HUP, depois que a gente vai falar um pouco da questão da inovação, e que fez, para nós foi um divisor da água muito grande, toda a nossa questão do nosso processo, a forma que a gente conduz hoje os nossos negócios, ele trouxe uma clareza para nós muito grande, mas assim, que eu digo assim, quando eu ampliei, Felipe, meu nível de consciência. O que é aumentar o nível de consciência, né? Geralmente, CEO, se tu olha o histórico, a gente não é que nem treinador de futebol, né? Treinador de futebol, ele passa num time, depois passa 5, 7 anos, ele volta. CEO, geralmente, ele tem uma chance de passar na empresa. Então, quando eu me tornei CEO, eu aumentei meu nível de consciência e eu procuro fazer todo santo dia, quando eu levanto de cama, eu faço a minha reza sempre e peço a Deus que me ilumine para ser minha melhor versão naquele dia. Eu saio de casa consciente que eu quero ser minha melhor versão, porque essa chance eu tenho uma vez na vida só. Meu propósito é impactar a vida das pessoas e vou dizer para ti, não é fácil, Felipe, chega dias à noite que eu chego, assim, cara, praticamente destruído em casa de tão intenso que é o dia, mas é decisão nossa.
E isso que eu aprendi ao longo do tempo. E outra coisa, Felipe, assim, quanto mais a gente se conecta com pessoas e quanto mais é genuíno o interesse que a gente tem por elas, e quanto mais a gente busca esse desenvolvimento mútuo e constante de todas as pessoas que tem no lado, aos nossos lados e ao nosso retorno, isso traz uma conexão e avanços muito grandes. Isso que eu vim ao longo do tempo, que eu venho fazendo. Hoje quando a gente fala de liderança, a gente tem um programa que a gente desenvolveu de liderança, que a gente chama o PDL, e até foi, por curiosidade, foi a oportunidade onde nós dois tivemos, onde nós levamos ali para mais de 40 pessoas, né, os 30 e poucos nossos gestores, e convidamos alguns membros da família a ter essa integração um pouco mais com IA, desmistificando IA e colocando IA na prática, né, que é algo que a gente acaba avançando um pouco mais forte. Mas, e aqui a gente traz para as nossas lideranças, né? A gente tenta avançar elas e preparar elas e desenvolver elas para que elas sigam o nosso propósito, sigam os nossos valores, que um dos principais papéis dos líderes é ser os alicerces do propósito, dos valores da empresa, e a gente norteia eles em base de 3 grandes núcleos, que são, e nessa ordem a gente segue sempre: pessoas, processo e resultado. Então é dessa forma que a gente constitui e que a gente procura avançar. E nessa ordem mesmo, pessoas, processos, porque a partir do momento que eu me autoconheço e eu conheço as pessoas que estão ao meu redor, a partir do momento que eu domino as técnicas que eu tenho sobre processos, eu junto essas 2 expertises e o resultado vai ser consequência. E o oxigênio vem, que a gente vai continuar respirando e fomentando e fazendo coisas boas. Que reflexões incríveis, Denis, e estou feliz que a gente está sendo gravado, porque realmente é muito, muito poderosas as mensagens que você deixa aqui para a nossa audiência. Eu, pelo menos, já me sinto inspirado. E uma coisa que eu queria te ouvir mais, você me faz pensar, você diz pessoas primeiro, depois processos e, por último, resultado. Me parece que, diferente do que a gente vê muito A gente ouve muito falar que o cargo de CEO é um cargo solitário. E às vezes enfim, por uma questão de falta de conexão com outras pessoas, falta de poder trocar uma ideia, e às vezes é porque a pressão sobre resultado recai principalmente sobre o CEO, mas me parece que você propõe uma visão de jornada. A jornada é mais importante, já que você está falando pessoas primeiro, processo segundo, resultado terceiro, parece que a jornada é mais importante, desde que você esteja fazendo uma jornada boa, cuidando dessas 2 primeiras partes. A sua teoria da mudança é que então o resultado vem a reboque disso. É isso mesmo? Isso aí. O resultado é consequência. Aquilo quando a gente vem trabalhando, se dedicando, se esforçando, evoluindo ao longo do tempo, se desenvolvendo, o resultado é consequência, Felipe, dessa longa jornada. É uma das coisas que a gente fala de jornada que eu gosto sempre de dizer, né? A gente tem que fazer valer a pena o ticket que a gente paga por ela. Vida a gente tem uma só. Então a gente tem que saber viver e viver muito bem ela e viver com intensidade. Eu sou um dos caras felizardos que hoje eu digo como CEO, eu não estou sozinho. Então, quando eu assumi como CEO, uma das coisas que o nosso conselho ele estabeleceu foi a gente criar um comitê. Então, dentro desse comitê, hoje o grupo ele tem 52 anos, mas o nosso comitê a gente é praticamente quase 80 anos de experiência de grupo. Então, hoje, junto comigo nesse comitê como CEO, eu tenho um CEO das nossas 2 grandes empresas, que é o Zico, que é da Rudolph, e o Ivo da Uzitim. Então, a gente tem que eu vou dizer para ti, um sincronismo de trabalho, e a gente se complementa dentro de cada uma das particularidades que cada um que tem, que a gente consegue realmente alcançar aquilo que a gente põe dentro do nosso planejamento estratégico e avançar. E detalhe, planejamento estratégico, quem constrói são os nossos times, não somos nós que construímos. Isso é uma das coisas que a gente segue, porque é uma das coisas que eu aprendi, inclusive com o Ivo, que uma das falas que ele sempre trouxe para nós, assim, que eu levo para mim pro resto da vida. Aquilo que a gente constrói, quando eu digo nós construímos, a gente não destrói. Se você coloca um gato sacado, põe e entrega para a pessoa, fala, não vai seguir, cara, tu sabe que é difícil, Felipe, tu sabe que é difícil isso. Se tu chama a pessoa para construir aquele processo, ela se sente pertencente daquilo todo e de todo aquilo que ela está construindo, ela se orgulha daquilo que ela constrói. E é isso que eu busco ao longo da minha jornada. Impactar as pessoas e que a gente consiga E outra coisa importante, se divertir ao longo do processo. Que para celebrar os nossos 50 anos da Rudolph, nós lançamos o livro Divirta-se. Ali conta histórias ao longo dos 50 anos, que traz toda essa questão nossa de como fatos interessantes e divertidos que ocorreram ao longo desses 50 anos. Para fazer algo diferente, até no livro a gente inovou. Que incrível, isso é cultura corporativa na veia, isso é história da família, isso é história da empresa, das pessoas que estão lá, né? E
Denis, fala pra mim, eu sei que você é um cara muito prático, muito avançado, muito estudioso, bom, de modo geral, mas da IA especificamente. Muita gente tem medo que essa revolução da IA substitua as pessoas. E aí você está falando de uma visão de que pessoas vêm primeiro. Como que você concilia a IA nesse momento que a gente está vivendo realmente essa onda e essa visão de pessoas? Reforço de novo, né? Eles tentam... Se eu não colocar eles a serviço das pessoas, não faz sentido. Que no final, o que importa são as pessoas. Para tudo aquilo que a gente faz, independente do produto, aquilo que a gente toca, no final o resultado é pessoas, né? E quando a gente fala de IA e o desenvolvimento da IA, olha como as coisas são engraçadas, né? Eu participo de alguns eventos e vejo muitos assuntos de IA, mas eu fui no Summit, o primeiro Summit IA que teve em Joinville. E naquele Summit IA teve uma moça que é bem famosa, inclusive, eu não lembro, eu sou uma desgraça para lembrar o nome das pessoas, porque eu sou realmente muito ruim nisso, tá? Mas cada um dentro das suas expertises, né? Então, nisso, eu lembro que ela subiu no palco, ela falou, vou ensinar vocês a usar IA em menos de 1 hora. E a primeira coisa que ela fez, ela tirou o salto alto, porque ela falou assim, pessoal, eu sei que uma mulher sem salto alto num palco é uma mulher sem dignidade, mas tá doendo meu pé, eu preciso tirar. Então, trate com simplicidade. A primeira mensagem que ela passou fazendo esse ato, trate com simplicidade as coisas. A gente muitas vezes tem a capacidade de dificultar o simples. Então, às vezes, faz o básico bem feito, né? E daí ela mostrou para nós como fez e eu fui anotando os principais tópicos, né? O que tem que fazer, o que não deve fazer, o que ela precisa entregar. E daí eu pensei assim, daí eu falei pro nosso gestor de TI que estava junto comigo, pode ensinar o ChatGPT e libera ali pra gente testar. E daí eu cheguei no ChatGPT, eu pensei assim, se ela conseguiu mostrar lá como faz 1 hora... Se eu quero, como CEO, que eu quero que as pessoas façam o processo, deixa eu ver como é que funciona esse bichinho. E daí eu comecei a perguntar e eu criei o primeiro inclusive, que hoje é uma das nossas bandeiras de inovação, que é o Hupper, que é o nosso agente que nos auxilia e facilita a nossa vida hoje para escrever projetos, prestar contas tanto do Rota 2030 quanto do Mover. E o que eu aprendi ao longo da jornada? Eu criei ele numa manhã, o Hupper, sem conhecimento zero. Eu só fui perguntando como se fazia, Felipe. Olha a curiosidade, cara. Sabe o que a gente perde muitas vezes? A curiosidade de uma criança de 5 anos. Eu peguei lá, não sei como fazer. É um cara que tá lá todas as instruções, dizer, como é que funciona isso daqui? Pergunta para ele. E o segundo que eu criei foi o nosso conselho digital. Eu vi a pessoa dizendo assim, se eu posso ter um Neymar, posso ter um Messi no meu time... Deixa eu trazer o meu time, trazer os meus conselheiros para ver se realmente aquilo que o nosso conselho até depois que eu contei para eles brincaram para mim, tu tava criando sua gente só para digitar. 1h30, Felipe, demorei para criar ele. 1h30 eu criei o nosso conselho digital. E sabe como eu criei? Só dando instruções para ele, Felipe. Você não precisou programar? Eu não programei nada, ele se programa tudo sozinho, inclusive o agente de voz, inclusive eu posso ficar conversando com ele horas. E ali o que a gente carregou? Um pouco da nossa cultura, da nossa história, nosso planejamento estratégico e todos os avanços daquilo que a gente gostaria de ter. E a mesma coisa foi quando a gente avançou com o Hupper. Simplesmente a gente carregou 1 década de projetos de inovação daquilo que a gente tinha, desde o início até o término. Trouxemos todas as questões de manual de Olos, de Frascati, trazendo toda essa questão, trazendo essa fundamentação. Só para te ter ideia, hoje quando a gente testa, que eu digo testa, né? A gente escreve a prestação de contas do Mover. A gente escreve a prestação de contas no Mover, ele auxilia, a gente coloca os projetos, ele vai auxiliando, porque ele já sabe o contexto daquilo que a gente tem, e depois a gente pede para ele, agora me comprova, me traz a validação técnica, porque esse projeto se enquadra dentro do Mover. Ele vai trazer certinho o porquê, a lei, tudo, trazendo todos os alicerces, os instrumentos para fazer a validação. O quanta riqueza a gente tem em relação a isso. Por isso, hoje nós estamos conectados por esse nível de curiosidade, e hoje a gente instiga muito toda a nossa liderança para fazer isso e todas as pessoas, porque é simples, pessoal. É um negócio, às vezes, que a gente põe barreiras para nós mesmos e a gente tem que se permitir. Eu acho que uma das coisas que eu carrego muito ao longo da minha jornada é a palavra permissão. Se permitir. Tire um tempo, se permita. Que você vai descobrir coisas fantásticas. Às vezes são coisas assim tão simples. Quando tu me apresentou, tu comentou lá de Alfredo Wagner, né? Tô conseguindo um chalé em Alfredo Wagner. Sabe por que eu tô conseguindo um Alfredo Wagner, cara? Por quê? Eu fui para Alfredo Wagner
em Santa Catarina, e eu tive o privilégio de me permitir. Eu fui com a minha esposa pra gente celebrar um aniversário de casamento, e o pôr do sol lá é roxo, Felipe. É roxo, cara. Eu parei pra ver o pôr do sol, cara. Dificilmente eu paro pra alguma coisa, cara. Eu parei pra ver o pôr do sol e vi aquele negócio e falei, isso aqui é incrível, cara. E daí onde que eu falei pra minha esposa? Minha esposa teve uma das atitudes mais difíceis que eu acho que ela teve na vida, que quando a gente teve os nossos 2 filhos, a gente sentou e a gente conversou. E a gente precisou tomar uma decisão na vida. E essa decisão na vida que a gente precisou tomar era o seguinte: qual de nós dois íamos se abdicar da nossa carreira profissional para a gente criar os nossos filhos? Eu podia terceirizar isso para o colégio, Felipe. Só que eu queria deixar para o mundo 2 seres humanos melhores do que nós 2. Então, a gente só tá dando continuidade daquilo que a gente tinha. De 2, a gente deixa 2. Então, praticamente... Mas você tá deixando 2 melhores que vocês. Melhores que isso. E melhorando. E isso é uma das coisas que eu digo para eles. É o que eu sempre digo, assim, eu procuro ser, não o melhor pelo ser melhor, mas um ser humano melhor. Do que foi tanto o meu pai, com o nível de consciência que ele tem, e hoje com o meu nível de consciência, eu tento aumentar o nível de consciência dos meus filhos. E ali minha esposa, ela precisou se abdicar, ela decidiu, não, eu vou ficar com os meus filhos. E agora tá chegando o momento do desmame. O primeiro saiu pro apartamento dele esse ano, e o segundo tá se formando e vai estudar fora. Que difícil. Não vai estar em Blumenau. E daí a gente decidiu, vamos construir um chalé Alfredo Wagner, para que as pessoas tenham, hoje é o Forest Chalet, se quem quiser seguir, procurar lá. A gente tem algumas fotos. Eu agradeço. A gente tá finalizando ele, tá? Mas para que as pessoas tenham a oportunidade, o privilégio de ver. Então, de manhã cedo, se for um cara felizardo, tu acorda acima das nuvens, porque é tipo um vale, as montanhas, os picos são altos, tá em cima de um pico. E à noite, se tu for felizardo também, tu pega o pôr do sol roxo, que é um negócio fantástico. Quem quiser ver, tem as fotos lá, tem vídeos lá no Forest Chalet. Porque é um negócio simplesmente extraordinário, tá? Eu não sei como é que tá a nossa audiência, mas se eu não tivesse visto eu próprio, com os meus próprios olhos, um pôr do sol roxo, eu não acreditaria que existe. Eu não estive em Alfredo Wagner, mas eu assisti isso no Vale da Morte, que fica entre o estado da Califórnia e o estado da Nevada. É uma região abaixo do nível do mar. E foi a primeira vez que eu vi um pôr do sol roxo. Eu tenho várias fotos de roxo, que para as pessoas parece que eu peguei um pano e tirei a foto. Mas eu juro que é o pôr do sol. Então eu tenho alguém que é testemunha de que existe o pôr do sol roxo. Ô Felipe, sabe o que é o mais incrível? Que quando a gente estava construindo, que veio tem 9 metros de altura as pontas, a gente estava erguendo elas, e justamente quando a gente acabou de erguer a última, estava no pôr do sol, a gente pegou a foto da construção do chalé dentro do fundo roxo, cara. É um negócio simplesmente, até arrepia quando a gente fala, porque é um negócio da natureza. E vem de novo, né? Voltamos a se permitir. E quando a gente fala de nível de consciência, eu hoje tenho um nível de consciência, inclusive, com a minha família. Porque, assim, é uma das coisas... Eu vou te fazer uma pergunta, Felipe. Tu para e analisa, tirando o nascimento de filho, formatura, essas coisas que são datas programadas, né? Que a gente tem e segue, né? Os melhores momentos que tu teve da tua vida, tu fez eles consciente ou inconsciente? Consciente, e olhando depois, foi... Bom, talvez seja o filtro de futuro, né? Teve momentos conscientes e teve momentos inconscientes. Olha, pensando aqui, em tempo real. E eu vou dizer pra ti que eu parei pra fazer essa reflexão, os meus melhores momentos, as melhores memórias que eu fiz, que eu tive em família, foram momentos inconscientes. E a maioria das pessoas, Felipe, tem isso. E elas não param pra analisar isso. Imagina se você define e decide fazer isso de forma consciente, cara. Tu cria algo que vai ficar eternizado na memória daquela pessoa pro resto da vida. E cabe simplesmente do quê? Uma decisão simples sua. E começa com se permitir, né? Começa com se permitir. Eu não podia concordar mais. Inclusive, eu tinha um professor de canto que me falava para eu me jogar. E eu tinha muita dificuldade de fazer isso. O canto é uma arte muito vulnerável, né? Depende da gente... O nosso instrumento é dentro da gente e a gente precisa abrir e oferecer ele para o mundo. Então é uma coisa que, para quem está começando, é uma jornada muito difícil. Mas isso, inclusive, me abriu um processo de reflexão e autoconsciência que me permitiu me permitir muitas coisas. Mas eu tenho uma grande jornada ainda pela frente.
E todos nós temos, né? E assim, quando a gente aumenta o nível de consciência, é fantástico. Eu celebrei os 24 anos e 25 anos de casamento, que a gente sempre tem o hábito, eu e minha esposa, de pelo menos pegar alguns dias ou uma semana para celebrar. E nos últimos 2 eventos que eu tive, eu fiz isso de forma consciente, propondo para ela. E realmente dando o ato do servir em plenitude, tentando dar a única coisa que eu tenho para te dizer, que eu agir de forma consciente, eu dei o meu melhor de forma consciente. Aquilo muitas vezes que o Cortella fala, né, dar o nosso melhor na condição que a gente tem para dar o nosso melhor naquele momento, até que a gente tenha uma condição melhor para fazer isso, né? E Denis, voltando para a questão do propósito, você fala muito da importância de alinhar cultura e propósito antes mesmo de tecnologia. A gente falou isso agora há pouco. Na sua visão, o que significa transformar de verdade uma empresa tradicional, como uma indústria de base, em uma organização orientada à inovação? Você disse que queria comentar um pouco de uma das empresas do grupo, né? Isso. A gente teve, de forma consciente, logo após a pandemia, nós começamos a formar um time. Olha a consciência aí, né? E esse time, a gente foi presenteado, porque a gente fez um rebrand nosso, e onde que veio o nome da Cristal, que nada mais é uma homenagem aos nossos fundadores, a senhora Krista mais o seu Alfred, que formam o Cristal. E nisso a gente ganhou como presente do Rainer, que fez o processo, a HUP, que foi um dos nomes que ele trouxe. E a gente trouxe a HUP, que significa Rudolf Up, de disruptura, para ser a nossa bandeira do nosso time de inovação. Então, a partir dali, eu digo para ti, não é fácil para um time de inovação, principalmente quando está surgindo. Eu tive um evento faz umas 2, 3 semanas na Fiesc, em Florianópolis, e tinha empresas multinacionais com 140 empresas que estavam iniciando o processo que a gente já começou há 5 anos atrás, mais forte, né? E daí ele perguntou para mim, Denis, qual o principal desafio que tu encontrou ao longo dessa jornada de construir isso, né? E o desafio do time é do pessoal encontrar, Felipe, enxergar valor no início. Porque todo mundo, o que a empresa é movida? É resultado, é meta, é objetivo de alcançar. E toda inovação tu sabe que não vai dar um resultado de imediato. Sabe o caminho árduo que muitas vezes tem para te conseguir avançar e fazer. E ao longo dessa jornada que a gente teve com o time da HUP, a gente veio começar gerando resultados. Então fizemos nosso primeiro processo de M&A, achamos vários projetos, fizemos projetos a fundo, que a gente fala, fundo perdido a fundo achado, que foram extremamente assertivos. Então hoje a gente tem hoje robô andando pelas fábricas, nós temos processos automatizados, nós temos todas as máquinas hoje com leituras de processo. Para te ter ideia, hoje a gente controla o custo dos nossos produtos na 5ª casa após a vírgula. Uau! E uma das coisas que eu me orgulho muito e que o lucro está exposto lá na ordem de produção, lá embaixo. Cada uma das pessoas, que é critério de qualidade para nós é lucro também, cada uma das pessoas nossas, elas têm acesso à lucratividade que aquele produto que ela está fabricando tem. Fala da accountability, né? Isso é. Que legal. E o que você vê até nessa conversa que você teve? São 2 perguntas aqui. Como é que você convence lideranças mais técnicas ou mais aversas a risco a embarcar numa agenda de inovação e de outro lado do espectro, quando você consegue enxergar a empresa virando essa chave, qual que é o erro mais comum que você vê quando vira a chave rápido demais? Eu gosto de dizer que Felipe, tem uns detalhe muito importante, cara. Tem o tempo do homem e o tempo de Deus. Tem certas coisas que tu pode querer acelerar ao máximo que não vai dar certo. Tu pode planejar pintar o set. Não vai ocorrer enquanto não tiver um maduro o suficiente para ocorrer. E imagina para as pessoas ansiosas, que muitas vezes as pessoas são ansiosas, lida com isso. E vive com isso. Então, primeiro, ter o discernimento. Se for para ser, será. Porque quando tu chega a um estágio desse, tu já fez todo o dever de casa. Tu já fez planejamento estratégico, já calculou estudo de viabilidade econômica, qual vai ser o ROI daquele negócio que vai voltar, se vai avançar ou não, se eu sigo ou não, que isso eu digo com a parte técnica, né? Toda a parte técnica calculada, feita, todo o processo que a gente fala dentro do... O processo. E daí quando as pessoas elas conseguem enxergar isso, o valor que tem nisso, aceitar o momento, e assim, e tem na inovação, a gente sempre diz assim, nasce rápido, mata rápido. Por quê? A gente tem que prototipar o mais rápido possível e tangir isso para fazer girar e para ser o mais assertivo possível.
Então é algo que a gente sempre brinca assim, né? O projeto veio, não avançou, vai para a nuvem. A gente tem vários projetos na nuvem, cara. Joga projeto para a nuvem. A gente tem a nuvem, tem a estrada, que a gente tem a gente se estipulou, são várias etapas que a gente tem do processo de inovação. Imagina, numa empresa que controla na quinta casa após, a gente tem controle para tudo, tá? Inclusive a gente tem os famosos que é a gestão dentro, que é a diferença de gestão e liderança, né? De gestão tu faz, controla dashboards, controla indicadores, liderança tu leva as pessoas para alcançar os objetivos que tu queres e fazer todo o fomento necessário para que a empresa consiga galgar, que vem o último eixo, que é o eixo de resultados, que vão ser consequência de tudo isso que tu estás plantando, né? Então, assim, o que eu digo, nasce rápido, mata rápido, ou enterra, manda para baixo, que a gente tem, né? A gente joga para baixo, ou fica na nuvem até que a gente encontre pessoas que tragam sinergia e que a gente consiga transformar aquela boa ideia em uma inovação, porque a diferença de ideia e inovação é que inovação gera resultado. Tem uma frase famosa que diz que inovação é emissão de nota fiscal, né? Inovação pela melhoria é muito legal, mas me mostra a nota fiscal. E eu digo assim, né? Quando a gente fala do time de inovação, nós fomos extremamente muito assertivos. Até eu falo para o nosso conselho. Pessoal, a gente tá assertivo demais. A hora que a gente errava, vocês vão cobrar da gente. Porque assim, ó, no nosso primeiro processo que a gente fez de M&A, primeira tentativa foi frustrada. Nós chegamos na hora de assinar o contrato, a pessoa desistiu. O segundo que a gente fez, a gente assinou, deu certo. Nós pegamos o nosso diretor, com a maior experiência que a gente tinha na empresa, com 60 anos, ele queria se aposentar. Eu digo, o nosso adolescente da terceira idade, com seus 60 anos. E é incrível, ele sai todo dia de Blumenau, vai para Joinville, vai e volta. E o cara, inspirado, motivado, eu digo pra ele assim, cara, tu é a minha inspiração para quando eu chegar a 60 anos, ter o pique que tu tens. Cara, ele pegou a empresa do zero em janeiro. No final do ano, ele entregou a empresa, já era uma empresa de 1,6 milhões, uma startup, uma empresa menor, entregou com 4 milhões e 7 dígitos de resultado na última linha. Cara. Esse é o time de líderes, esse é o time de gestores que a gente avança. É uma das coisas que eu gosto de dizer, que eu gosto de ter as pessoas certas no lugar certo para fazer o certo. Cara. A partir do momento que a gente tem isso e consegue fazer. E outra coisa que eu gosto sempre de falar como gestor, eu sempre levo os meus liderados a algo a mais que eles não conseguem enxergar hoje. Eu sempre vejo mais potencial neles do que eles conseguem enxergar neles próprios. Não é fácil, eu sempre digo, Denis, não é fácil tu ser teu liderado. Eu digo, não é, porque eu só tenho uma chance de impactar na tua vida. E no teu ciclo eu não sei quanto tempo vai durar. Isso, essa oportunidade que eu tenho de estar conectado contigo, então eu tenho que fazer valer a pena. Isso se conecta muito com o que você falou de como que você sai da cama de manhã, né? Isso aí. Isso eu acho incrível, Denis, e é uma coisa que eu senti muita falta em parte da minha carreira de entender por que eu estava saindo da cama. Eu sabia que eu tinha boleto para pagar, todo mundo tem boleto para pagar, mas às vezes faltava esse propósito, e quando eu reganhei isso, sair da cama fica muito mais fácil, né? Fica muito mais interessante, que a gente tá acordando e tem até uma frase que eu gosto muito do Marco Aurélio, não vou entrar em filosofia romana aqui, dos estoicos, mas é mais no sentido de você não precisa sair da cama porque que droga, eu tenho que trabalhar. Na verdade, você tem a oportunidade de sair da cama para trabalhar, e esse é o teu papel no mundo, né? Como as abelhas saem para fazer mel e tudo mais. Esse é o que se espera de você, é o que o mundo, o universo espera de você. Isso é muito inspirador. Posso fazer uma pergunta? Claro. Tu falou duas coisas, mas senão eu vou me estender um pouco mais na questão do boleto, mas eu vou guardar eles para falar um pouco mais no final. Qual é o bem mais precioso que a gente tem na vida hoje, cara? Além da vida propriamente dita? Eu diria que são as pessoas ao nosso redor. Eu digo que eu aprendi ao longo do tempo que é o tempo. Nosso bem mais precioso. Porque tu pode se parar e fazer uma análise, ter aqueles segundos de reflexão, o dinheiro pode comprar tudo. Tudo entre aspas, né? Não vai comprar o teu tempo de... Tua saúde, que a gente disse, mas é o tempo. No final, tudo se resume ao tempo. Tu imagina quando tu comentou, a pessoa sair da cama, levantar às 8... Cara, eu não tenho inimigos, né? Eu não consigo ter esse tipo de coisas. Eu não consigo falar de mal com as pessoas também. É uma outra essência que eu tenho que eu não consigo. Mas imagina, cara, eu não desejo pra ninguém. Tu levantar da manhã,
cedo, frustrado, ir pra trabalhar pra algo que não faz sentido na tua vida, cara. E tu vai trocar teu tempo por um boleto, cara. Paga um dinheiro pra tu pagar um boleto. Felipe do céu, cara. Tu tá de brincadeira comigo, cara. Tu tem uma chance só de estar aqui pra fazer aquilo que tu tens pra fazer, cara. E tu vai jogar ela, desperdiçar ela fora porque tu tem que ir lá viver, porque tu fizesse um parcelamento de algo que tu nem muitas vezes vai precisar, ou tu não dá valor porque tu tem um boleto pra pagar de 10. Tu tem que ir pro lugar que tu levanta de manhã cedo, cara, e faça teu olho brilhar, que dá aquele famoso T maiúsculo, aquele tesão de tu ir lá e se realizar naquilo que tu faz, cara. Porque senão, é algo que eu lembro sempre do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Cara, tu fica preso na corrida dos ratos. E a corrida dos ratos é algo violento, cara. E a maioria da população tá presa. Eu digo, mais de 90% da população nossa tá presa dentro da corrida dos ratos, cara. Que é, todo dia, tu entrar dentro do mecanismo de sair para tu receber um salário no final do mês, ou tu receber ou apurar um resultado no final do mês, se você for empresário, para você pagar um boleto. E você viver a tua vida inteira fazendo esse ciclo dentro de uma corrida do rato. Uma das coisas que eu ensinei para meus filhos desde pequeno, que eu falo para eles, cara. O dinheiro tem que trabalhar para ti, tu não trabalhar pro dinheiro. Essa é uma orientação básica, fundamental para a vida, cara. O dinheiro trabalha para você, você não trabalha por dinheiro. O dinheiro é consequência daquilo que você faz, as atitudes que você toma. E quando você aumenta, de novo, o nível de consciência, né? Quando você aumenta o nível de consciência, Felipe, tu vive uma vida diferente, cara. Mas assim, eu não desejo para ninguém, tá? Para ninguém, cara. Viver uma vida só atrás de boleto, cara. E o que o livro ali, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala, né? A partir do momento que eu consigo ter minha independência financeira, que eu paro de trabalhar por causa de viver nesse ciclo, e porque a famosa roda dos ratos, né? Porque começa dia 1º, eu vou lá, recebo o salário, vou lá, pago as contas, depois eu tento, dependendo daquilo que fica, eu fico um tempo ali, e chega no final do mês, começa a volta de novo, recebi o salário, até sair. A partir do momento que eu saio dali como pessoa física, eu já falo um pouco mais agora como você for, né? A partir do momento que tu sai dali, tu vai reparar como o teu capital e o teu nível de consciência, o dinheiro trabalhando para você e não você trabalhando para o dinheiro, ele começa a exponencializar automaticamente, cara. É um negócio incrível. É por isso que eu gosto de uma frase que, na verdade, é o oposto disso, né? Que eu vi muitos anos atrás e que me deixou pensando, foi a primeira vez que eu expandi o meu nível de consciência com relação a isso. Até antes de ler o Pai Rico, Pai Pobre, e antes de conhecer e depois de conhecer essa frase, eu li O Homem Mais Rico da Babilônia, que também é um livro muito legal. Eu até recomendo também, é muito bom, tá, pessoal? Para quem tem essa oportunidade, leia, e inclusive dê para os seus filhos ler. Isso, ele é um livro muito acessível para criança. Mas antes de chegar no Homem Mais Rico, e talvez até por conta disso que eu fui atrás desse livro, era uma frase que dizia assim: cada vez mais sobra mais mês no fim do dinheiro. Perfeito, linda. Gostei dela. Denis, vamos para a nossa primeira sessão rápida aqui, que é o Investe ou Corre. Então aqui é um jogo rápido, eu vou te apresentar algumas ideias e você diz se investe ou corre, depois, se você quiser, a gente volta e comenta. Perfeito. Preparado? Preparado, Felipe, manda a bala aí. Então vamos lá. Plataforma de simulação financeira para decisões de negócio baseadas em IA generativa para apoiar decisões estratégicas do negócio. Invisto. Serviço de tokenização de ativos industriais como forma de capitalizar uma indústria. Invisto. Agente de IA 100% autônomo para gestão de compras industriais com base em histórico de contratos, necessidade de estoque e variações cambiais. Não invisto. Marketplace B2B de resíduos industriais para economia circular, tipo o Airbnb do reaproveitamento. Invisto. IA para predição de churn de operadores de chão de fábrica, baseado em comportamento, feedbacks e clima. Não invisto. Quer comentar alguma das respostas? Quero. Eu quero começar com a última ali, né? Quando a gente fala muito hoje de IA, todo esse movimento, né? Mas assim, ó, você não terceiriza para IA coisas que são das pessoas. Então, assim, ó, quando a gente fala ali do churn, ok, ele vai pegar todas as minhas métricas, ele vai olhar meus indicadores, ele vai olhar tudo aquilo que eu tenho de dados da pessoa, mas o feedback é do gestor. Isso não tem como eu botar isso dentro de uma IA, para IA ter esse relacionamento, Felipe, aquele olhar no olho da pessoa, sentir aquelas palavras muitas vezes que tu precisas dar o caminho, o direcionamento para que a pessoa tenha aquele desenvolvimento, isso é impossível a gente fazer. Mas o restante, muitas partes, a IA ajuda e ajuda muito. A IA facilita, ela torna a nossa vida mais ágil, mais simples. Eu digo a mesma coisa, imagina quando a gente fazia cálculos, antigamente quando a gente não tinha calculadora. Então, se a gente pega a geração dos nossos pais, eles têm uma facilidade maior do que nossa de fazer cálculos de cabeça. Então, e que eles têm dificuldade com aquilo que a gente se acaba se familiarizando. Então, a gente tem que se permitir
utilizar as ferramentas apropriadas que a gente tem, investir, inclusive em startups que consigam trazer para nós aquilo que a gente tinha muito tempo de trabalho operacional, que uma inteligência artificial, através de todos os modelos que ela tem, ela vai nos dar um resultado muito mais preciso, muitas vezes que nossa, e a gente se concentra naquilo que é o mais importante de tudo. Fazer conexões com pessoas, e conexões geram bons negócios, bons relacionamentos, e que no final de tudo gera resultado. Alguma outra que você queria comentar? Você falou que você não iria investir. Me conta essa da tokenização. Você disse que investiria. Sim, e sabe por quê? A gente pensou ao longo do tempo, é um desejo antigo do Wolfgang, como é que eu faço os meus colaboradores investir na minha empresa desde que eu não seja uma SA? De capital aberto. Tokenização pode ser um modelo. Da pessoa investir isso e conseguir, inclusive, fazer os avanços do que tem. Esse eu coloquei, esse eu investia, tá? Esse aí é o que eu invisto, tá? Porque esses são modelos e são formas diferentes da gente fazer. Não estou propondo a gente criar um novo Bitcoin ou Ethereum, algo nesse sentido. Não, mas para que muitas vezes internamente a própria empresa seja uma fonte de rentabilizar. Imagina tu pagar bônus que dá direito a conversível em participação de resultados através de uma tokenização. Eu conheço empresas que fazem isso. Mas para nossa audiência, eu juro que eu não sabia desse plano antes quando eu coloquei essa ideia aqui dentro, viu? Mas que bom que eu joguei o palpite e a ideia faz sentido. Que bom. E fica a dica... Não tá na minha nuvem ainda, tá? Não tá na nuvem ainda pra procurar parceiro. Mas é uma boa ideia, mas é algo que a gente pensou muito de como é que a gente consegue estruturar isso. Porque quando a gente tem empresas menores, a gente é uma empresa hoje que não tem, contando com a nossa planta na Europa, a gente está na casa de quase muito próximo dos 300 milhões de receita, né? A gente não consegue hoje acessar muitos mercados que empresas maiores acessam, no qual tem condições que possam dar, inclusive para as pessoas que acreditam no negócio da comunidade como um todo investir. Então a gente preza muito isso e pode ser um negócio ali na frente. Se por acaso alguém tiver, depois eu vou deixar meu contato aí e me procurem. Para os fundadores de startup que estão nos ouvindo, melhor ideia, melhor pedido do que esse não existe. Aproveitem a oportunidade. E, Denis, a sua fala tem muita força e eu ouço com bastante inspiração, porque você combina uma visão muito realista de gestão. Você tem as cicatrizes que todo gestor, que todo líder tem para provar isso, mas com um desejo muito genuíno, e você falou isso várias vezes no nosso episódio, sobre inspirar pessoas. Uhum. E aí eu vi, você falou aqui para nossa audiência, eu estive lá com você no Grupo Cristal e eu vi em primeira mão como você realmente veste essa camisa de entusiasmo e como que as equipes olham para você como alguém que pratica aquilo que prega. E aí explica pra gente, como é que você equilibra no seu dia a dia as demandas por eficiência, o desejo de construir uma cultura de longo prazo, você é um pai e um marido muito devotado, você tem a sua própria empresa, como é que você concilia tudo isso? Felipe, vou dizer pra ti, é vida louca, mas eu tenho paixão por isso, tá, cara? Eu não consigo viver diferente disso. Então, assim, eu acordando, então desperto com energia, é algo que eu levo muito comigo, e depois veio o Márcio Fernandes fez um livro, que o lucro, felicidade gera resultado, não é lucro. O nome é Felicidade Gera Resultado, sempre acreditei muito nisso. Então eu levo isso e prego isso para mim como uma disciplina de vida. Então, dificilmente tu vai viver triste. Eu sempre digo, se chorar, pagasse conta, eu viver chorando, cara. Como eu não pago, eu vou ser feliz, pelo menos, né, Felipe? Pelo amor de Deus, pelo menos isso a gente tem que... É uma decisão que cabe a nós, de ser ou não. E isso a gente pode transformar a vida de pessoas, cara. Imagina que eu diga assim, imagina tu pegar o telefone e dizer assim, bom dia, empresa tal. Tu vai dizer, bom dia! Cara, é outra energia, E assim que eu entro com o espírito naquilo que eu faço. Não é fácil, tá? São vidas loucas. Às vezes tem dia que eu almoço fazendo reunião, ou eu já tenho um jantar esquematizado para fazer. Eu sou um cara muito disciplinado, muito disciplina. Não abro mão de fazer meus exercícios, não tenho tempo para ir para academia, mas faço meus exercícios todos os dias em casa, ou quando estou em hotel, em algum lugar eu tenho a minha rotina de exercícios que eu sigo, porque corpo, mente e alma tem que estar em conexão o tempo todo, e a gente precisa achar, às vezes eu piso demais, o corpo daquela lembrada, querido, é o seguinte, diminui o ritmo aí. Mas assim, eu tento ser muito justo naquilo que eu faço e buscar o equilíbrio.
Mas uma das minhas principais características é intensidade, Felipe. Onde que eu tô, eu procuro ser intenso. Eu procuro realmente... Você se joga. Me jogo. Eu tô com a minha família, entendeu? Exemplo, um dom que eu tenho muito bom é de ficar tentando minha mulher, cara. Quando eu tô em casa, ela sofre muito, porque eu fico o tempo todo... tá junto, tá conversando, tá falando, e a mesma coisa nos outros negócios, mas eu vou dizer pra ti, não é simples você ser empresário, é um desafio muito grande, você conciliar isso com sendo CEO e CFO de uma empresa e não sobrepor. Quando eu abri minhas duas empresas, uma das coisas que eu falei foi um desafio pessoal meu, tá? Primeiro, qual foi o meu desafio pessoal? Se eu desenvolvesse uma tecnologia, desde qual eu encontrasse uma pessoa técnica, uma pessoa que tem o sonho e uma pessoa que tem a capacidade comercial muito forte de pegar dentro de uma metodologia num mercado vermelho, que é um mercado que hoje a gente tem da divisória de flows Blumenau, um mercado informal, vender tudo com nota fiscal, fazer tudo aquilo que é o certo, que o mercado não está fazendo, e fazer o negócio prosperar. E ali foi um grande desafio para mim, porque o meu irmão estava infeliz naquilo que estava trabalhava 20 e poucos anos numa empresa, e estava num momento de trocar de geração, e eu vi ele infeliz, cara, eu não gosto de ver as pessoas infelizes, ainda mais sangue do teu sangue. E daí eu falei para ele, cara, eu tenho dinheiro, eu tenho metodologia, o que tu me diz, cara? Tu quer aprender isso dali? Porque é a última aprovação que eu precisava fazer para mim mesmo, depois eu me libertei, não preciso provar mais nada para ninguém hoje. Na vida que eu vivo hoje, não preciso provar mais nada para ninguém. E essa foi a minha última aprovação profissional, mas não significa que eu vou diminuir o pé naquilo que eu tenho para fazer. E ali estabelecemos uma metodologia. Hoje, todos os nossos processos, todos os nossos orçamentos que a gente faz para instalar, inclusive onde que a gente está aqui é uma obra que a gente faz, inclusive com acústica também, é orçamento aberto com lucratividade para os nossos funcionários ver. Então, todo gestor, todo negócio hoje que a gente fecha tem um DRE dizendo qual o resultado que tem e aquilo que tem que ser alcançado e tem que ser seguido. E ali eu consegui, deu muito certo o negócio. A gente já vai fechando agora com 5 anos. Então, o meu ROI foi extraordinário. Qualquer outra coisa que eu faria, não ia conseguir um ROI, mas o meu grande desafio foi qual? Eu não estar dentro do processo, Felipe. Eu tinha que conduzir pessoas à distância, seguindo com metodologia, planejamento estratégico. Eles me chamam lá de mestre dos magos, porque eu apareço de vez em quando lá no final de semana, bato cajado, desaparece, ou aparece um dia à noite, ou passa aqueles ensinamentos, você precisa fazer isso, aquilo outro, e siga esse caminho. E o tempo todo instigando eles para melhorarem como seres humanos para que a gente alcance. E ali, quando a gente abriu isso, Felipe, a única coisa que eu pedi para eles, façam o simples, o básico bem feito. Encante as pessoas. O negócio que a gente faz, a gente realiza sonhos. Qualquer pessoa que quando vem, vai fazer a gente faz obras, né? E obras que a gente faz, a gente acaba realizando desejos, sonhos das pessoas. Então, encante as pessoas naquilo que você tem. Você tem essa oportunidade de fazer isso. Então, se conecte e encante. Uma pergunta última, antes da gente mudar para a segunda rodada rápida. O que você diria para o Denis de 16 anos? Você começou dizendo que você não tem nada para provar, né, hoje. Mas acho que o Denis de 16 anos de idade talvez tivesse outra cabeça. Que conselho você daria para ele? Acredite mais em você. Eu não acreditava no potencial todo que eu tinha. Tá? Precisei me provar muitas vezes para mim mesmo, se prove menos. Você teve várias ideias ao longo do tempo, senta a bunda na cadeira e faça isso acontecer. Literalmente. O maior conselho que eu tive quando eu fui para abrir a Divisórias foi uma pessoa que disse assim para mim, que eu conheci ela uma vez só. E ela falou para mim o seguinte, cara, tu sabes exatamente o que precisa ser feito. Senta a bunda na cadeira e faz, cara. E eu ia dizer para mim, eu tive várias ideias ao longo do tempo, eu tenho muito essa questão de ser empreendedor também, no meu DNA, minha mulher fala, eu levanto de manhã cedo e, tive essa ideia aqui, ou estava tomando banho. Então eu tenho muito dessa questão dos insights, assim, que vem e que acaba conectando e trazendo essas portas de possibilidade. Até compartilhando um que eu tive e recente, inclusive com parceria agora com a Fundação Fritz Miller, eu acordei um dia de manhã, num sábado, não consegui dormir, era 6 e pouco da manhã, eu tava louco, né, porque, eu fui dormir, era 1h da manhã, 6 horas, eu tava lá acordado, ligado, minha mulher dormindo, eu pensei, não vou levantar, não vou incomodar ela, cara, Jesus no coração, no sábado, não, vou deixar ela dormindo.
E daí eu comecei a pensar, cara, como é que eu faço hoje, que a nossa maior dificuldade, que grande parte das empresas, eu escuto vários empresários aqui da região dizendo o seguinte, como é que a gente consegue formar essa nova liderança? A gente tem dificuldade em formar novas lideranças, a gente tem dificuldade em desenvolver novos talentos. Daí eu pensei, vou desenvolver um curso de desenvolvimento de talento, mas como eu vou desenvolver um curso de desenvolvimento de talento? Vamos desenvolver um curso de desenvolvimento de talento que dinheiro não compre. Mas, cara, como tu vai desenvolver um negócio que dinheiro não compre? Não compra. Ele só vai entrar naquele curso se ele for indicado um talento dentro de uma empresa para poder fazer isso, ou ele é top one dentro de um dos colégios. E no final eu não abri o negócio porque eu não tinha tempo para abrir o negócio, mas fiz uma conexão porque uma das coisas que eu aprendi com a minha mentora, que é a Suzy, que ela falava, a partir de mim, o melhor de nós. Então tudo começa a partir de mim. Eu apresentei para a Fundação Fritz Miller o projeto e a gente lançou na última quinta-feira o projeto o Programa de Desenvolvimento de Talento nos 3 eixos, que são pessoas, processos e resultado, e para começar a formar as novas lideranças aqui da região do Vale. Eu acredito muito nisso, que é um pouco daquilo que eu sigo no meu propósito. Não vou ganhar um centavo para isso, tá? Foi mais um trabalho voluntário que eu faço. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida, Felipe, o quanto mais você doa, mais você recebe. Eu evito doar dinheiro, eu dou bastante dinheiro também. Mas dinheiro é fácil doar. Tu pega lá, doa aquilo que é mais precioso para ti, que no meu caso é o tempo. E a partir daí tu pode transformar e impactar vidas. Provavelmente eu devo com isso dali, eu acredito que vai ser um curso de muito sucesso, porque os professores são tudo professor top, são professores que a gente tem hoje nas nossas lideranças lá dentro do PDL, nivelamento lá em cima, e são 30 talentos da região, cara. A gente tá achando os nossos diamantes brutos, que a gente vamos moldar, vamos desenvolver, e que vão ser, Deus queira, que vão ser os novos CFOs, CEOs, ou as pessoas que vão fazer são disruptivas aqui depois da nossa região. Eu acredito muito nisso. E, de novo, né? Tudo começa a partir de nós. Bom, as pessoas vivem me perguntando, né? Cadê o próximo Einstein, o próximo Mozart? Agora eu vou dizer, estão na Fundação Fritz Miller fazendo o curso que o Denis criou, né? Isso aí. E ajuda, eu não criei nada sozinho, né? Eu tive nas empresas, eu tive o apoio, né? Minha esposa queria quase matar quando eu falei que eu queria abrir mais um negócio. Tá louco, não tem tempo para mim. Mas o pessoal acreditou no projeto e a gente tá lançando, e eu acredito realmente que vai impactar muito a vida de muita gente, tá, Felipe? De coração, cara, eu acredito que a gente vai conseguir fazer desenvolvimento. E eu desenvolvi justamente pensando, quando eu pensei em toda a grade de tudo, muito primeiro pra gente ter o autoconhecimento, porque tudo começa a partir de nós. E depois aprender realmente as técnicas de processo e depois... Cara, como eu conecto isso? Como eu consigo me comunicar? Como eu consigo me associar? Como eu consigo negociar? Como eu consigo entender isso para gerar resultado para todos, né? Porque eu sempre digo, gerar resultado para um é gerar resultado. Resultado, ele tem que ser compartilhado. E escalável, né? E escalável sempre, né? Vamos para o nosso quadro Cega Bloqueia. Vamos lá. Eu vou te apresentar algumas tendências, pensa como se fosse uma rede social, e você me disse cega ou bloqueia a tendência. Preparado? Preparado. Produção fabril lights out, ou de luzes apagadas. Quer dizer, algo 100% automatizado, sem participação humana. Sigo. Programas corporativos de intraempreendedores, separando um tempo da equipe para ideação. Sigo. Criar laboratórios de inovação fora da estrutura principal da empresa. Sigo. Investimento em startups como forma de acelerar P&D. Sigo. Software de gestão baseado em IA, substituindo controles manuais e dashboards. Sigo também. Cara, eu tô seguidor, tá? Follow. Eu sou o follow guy. Porque, primeiro assim, né? Tem algumas tendências, né? Que vão ser naturais. A gente já vê isso em alguns países, né? Assim, fábrica no escuro. A gente parece que é uma loucura, né? A gente apaga as luzes da fábrica, a fábrica continua operando 24 horas por dia. Na nossa região aqui do Vale do Itajaí, inclusive, isso é uma reportagem recente que Santa Catarina ela ganhou de vários países do mundo com o estado com menor índice de desemprego global. É um negócio impressionante, a gente está abaixo de 3 nível de índice de desemprego. Então a gente não consegue contratar mão de obra, a gente desenvolve ela, a gente forma elas, a gente faz e tá difícil. A gente tá vindo muita mão de obra que a gente, graças a Deus, que vem dos outros estados, mas que venham
E que estão chegando pessoas que tenham vontade, não só dos outros estados. Na nossa empresa a gente tem pessoas que vieram de Cuba, vieram da Venezuela, vieram de outras partes do globo e se dedicam, se esforçam e buscam uma vida, algo melhor. E eu acredito muito que quando a gente pega a tecnologia e põe a serviço das pessoas, tu vai dizer, mas Denis, tu está substituindo uma fábrica inteira que era trabalho braçal. Tu acha que uma fábrica vai funcionar 24 horas por dia, ela com a luz apagada, se não tiver ninguém no cockpit, ou alguém lá fazendo a manutenção, a nossa mão de obra vai ser especializada. Então a gente sai de um paradigma de fazer muitas vezes o trabalho simples para algo que é extremamente técnico. E esse é um negócio que a gente vai se evoluindo. E a humanidade ela vai evoluindo, eu acredito muito nisso. Né? Ela vai evoluindo ao longo do tempo, desde que a gente se permita a isso e que a gente avance dentro desse caminho sem fazer loucuras. Eu acredito muito nisso. Denis, a gente está caminhando aqui para o final e nós sempre pedimos aos convidados que tragam indicações culturais. E aí pode ser filme, livro, outros podcasts, já teve recomendação de comida, pode ser uma viagem, pode ser um lugar. O que você recomenda para inspirar a nossa audiência? Tá, minha origem é financeira, 20 anos como gestor financeiro. Então, imagina, né? O DNA, o sangue que corre é muito essa questão de finanças, né? Então, ali a gente tem vários livros que a gente até citou aqui, né? Que são extremamente importantes. Mas eu sempre tive o viés de ser viabilizador. E uma das coisas que a gente precisa aprender, inclusive para nossa vida pessoal, é a arte de saber vender. E ali tem um livrinho pequenininho, acho que é uns 80 páginas, que é o maior vendedor do mundo. Simplesmente extraordinário, tá? Ele conecta a história da Bíblia, trazendo os 7 pergaminhos, e ali é algo que me ajudou a validar, Felipe, algo que eu acredito muito na vida, tá? A questão de tudo aquilo que tu ganha, tudo aquilo que tu produz, que tu gera de valor, você distribui. Ali ele me trouxe algo que é algo milenar, que traz esse livro, que ensina, e que eu não vou dar spoiler do final, que o final é surpreendente, tá, do livro. Eu já li 2 vezes esse livro. 80 páginas, não tem desculpa para nossa audiência não ler. Não, eu vou dizer para ti, eu li, outro eu escutei. Eu sempre escuto uma velocidade 1,5, tá? Eu gosto de escutar também o podcast Lugar de Potência, que eu acho fantástico. Como eu tenho o trajeto de Blumenau a Timbó, geralmente eu tenho 1 hora e pouco por dia, ou eu estou escutando um livro, ou eu estou escutando podcast, ou eu me atualizo muitas vezes porque eu não consigo ter horário para assistir dentro dos horários normais para assistir TV, né? E daí eu procuro atualizar. E dei um livro que eu recomendo para a vida, cara. E principalmente é um livro que muitas vezes a gente tem que dar para o casal em 2 situações. Ou quando eles se casam, ou depois dos 7 anos. Por quê? Veio a crise dos 7 anos. E é um livro que eu digo que salvou meu casamento, cara. Que é As 5 Linguagens do Amor. Esse livro nos ensina a forma que as pessoas se relacionam e, inclusive, eu utilizo esse livro para gestão de pessoas. Parece loucura, né? Linguagens do amor para gestão de pessoas, Denis. Cara, que água tu tá bebendo? Que água te deram para te beber aí? Porque assim, não adianta tu falar para uma pessoa que busca, que a forma que ela não tem a forma de amor com palavras de afirmação, que o ato dela de receber amor é de outro, que é através de um ato de serviço, tu vai dar a palavra de afirmação, não vai surtir efeito para a pessoa. Então, e outros têm como forma de receber o amor é o toque físico. É só tu chegar muitas vezes, cumprimentar a pessoa que está ali no dia a dia, ou quando ele fez um bom trabalho, tu vai lá dar um abraço nele. Cara, é o ato mais lindo que tu vai fazer isso como gestor, você entendendo que a linguagem do amor do teu liderado é isso, é um reconhecimento, às vezes é simbólico. Outra linguagem do amor, a questão de receber presentes. Cara, não adianta eu enviar uma palavra de afirmação, um cara que gosta de receber presente. Pô, o cara fez meu trabalho, como dá um bombom pra ele, cara. Olha, isso aqui é um reconhecimento daquele esforço que tu fez adicional, ou leva ele pra um restaurante. Isso vai despertar, então, a forma que tu tem. Outro é servir, tu sentado do lado, outro tá ferrado. Cara, deixa que isso aqui eu faço pra ti, isso daqui, vai pra casa hoje. Vai lá, fica um pouco mais com a tua família, deixa que eu assumo hoje pra ti. Ou permite ele fazer o seguinte, agora à tarde, é algo que eu faço na minha empresa que eu não posso fazer na empresa onde que eu trabalho, né? E eu aconselho, eu trabalho muito com meritocracia, né? E o que as pessoas que se destacam acima da média, são um destaque acima da média, eu pego o cartão de crédito da empresa, R$50 mil de crédito, tá?
eu dou para ele e digo, tu vai lá naquele restaurante, tu vai pegar a tua esposa e tu vai lá escolher um prato de comida e uma boa bebida e tu só me traz a nota. Que é a forma de reconhecer o belo trabalho e a questão do ser humano. Por que eu trago isso, né? Porque são às vezes atos simples, que eu digo que é um ato da gente fazer de um ato de reconhecimento, um ato de amor, que conecta a pessoa, conecta a família, é um reconhecimento, e geralmente eu peço para a pessoa ir e pergunto antes para ela, tu já foi naquele tal restaurante lá? Não, nunca fui. Então tu vai lá, é legal, até tu uma recomendação de prato para te pegar, e assim, geralmente as pessoas são simples. Elas não gastam muito, elas vêm com um negócio que é o padrão delas, a essência delas. E eu digo para ti, Felipe, é um negócio, assim, simplesmente extraordinário, tá? E eu tenho várias outras dicas, assim, de livros, né? Mas As 5 Linguagens do Amor, cara, se tu faz a leitura, não lê ele por ler, mas tu lê ele para gerar conexão e tu pratica os atos que estão ali, ele avança. Uma outra coisa que quando eu fui gestor, eu fui estudar Jung, Carl Gustav Jung. Estudei 6 meses da minha vida para entender como as pessoas se comportavam em determinadas situações, o perfil da pessoa, porque uma das coisas que eu aprendi ao longo da carreira que a gente não pode pedir para peixe subir árvore, cara. Peixe não nasceu para subir árvore, peixe nasceu para nadar. Então muitas vezes a gente perde pessoas boas porque ela tá brilhando, a gente tá ofuscando o brilho dela. Então a gente precisa... Tá no lugar errado, né? Tá no lugar errado, cara. Põe ela no lugar certo. Então, de novo, né, vai aumentando o nosso nível de consciência e se permitindo. Permita degustar muitas vezes a leitura. Às vezes eu leio um livro, que nem eu li o da Disney, lá, O Segredo da Disney. Cara, eu li ele para expandir minha mente. Eu botei ele para escutar, tava no dia 1º de janeiro do ano, fui para a esteira correr e coloquei só para expandir a mente para a questão de como avançar com o planejamento estratégico, como tu conseguir estruturar algo diferente. E é incrível, que ele vem, puf, ele faz na tua mente e explode, praticamente. Tá muito recomendado e fica também aqui na descrição do episódio para quem quiser relembrar quais foram as dicas que você trouxe. Obrigado. Depois consultar aqui. E, Denis, eu te agradeço muito por compartilhar sua visão, compartilhar sua experiência, sua trajetória pessoal com a gente aqui no Fala Nordex. Foi realmente uma aula, sobre transformação real, sobre como inspirar pessoas e como que a gente conecta isso com uma trajetória real, com os pés no chão e acho que você falou muito com o coração no propósito, né? Então, para quem quiser acompanhar seu trabalho, onde que o pessoal te segue? Tanto no Instagram como no LinkedIn, Denis com N só e Y, Afonso com F só, ponto da Silva. Da Silva é a parte mais difícil, tá? E, Denis, você quer deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Sim, eu acho que é importante, pessoal, quando a gente tem muitas vezes possibilidades e desafios na vida, tá? Eu vou compartilhar com vocês algo recente que acabou mexendo um pouco comigo e que pode servir muitas vezes de alerta para as outras pessoas. Então, assim, desenvolvemos um acidente de trânsito, eu e minha família, faz praticamente uns 2 meses. E nisso, eu sou grato a Deus por ter... Loucura, né? Grato por ter um acidente, né? Parece um negócio... Foi ali, eu tive a sensação de que é quase perder um filho. Meu filho ficou 5 minutos atrás do banco do carro, ele apagou, literalmente. Meu filho mais novo. Tive a sensação de não voltar quando tu olha para trás do teu filho no carro e tu vê teu filho tendo uma convulsão no carro por causa de um ponto cego que pegou e a minha esposa estava dirigindo e não viu. E depois aquilo que a gente tinha, tudo aquilo que a gente tinha na vida, eu tinha. Não precisava de mais nada aquilo que tinha. Às vezes a gente precisa, eu preciso de um celular novo, eu preciso de um tênis novo, eu quero ter minha casa. Beleza, são bens materiais. Mas valoriza, pessoal, aquilo que é mais precioso para vocês, na vida de vocês, que muitas vezes é aquilo tudo que tu tens, é aquele momento que tu tens com teu pai, com a tua mãe, que pode ser que estão contigo ainda, ou senão você leva para o resto da memória. O mês de junho foi um mês difícil para mim. Ali, graças a Deus, meu filho ficou sem sequela, mas teve traumatismo craniano. Nesse traumatismo craniano que ele teve, geralmente, 1 em cada 4 pessoas, eu descobri, não sabia disso, desenvolve meningite. Ele foi uma das pessoas felizardas que não desenvolveu meningite. Perdeu as férias todas dele de julho antes de entrar para a faculdade. Mas hoje eu agradeço porque eu aprendi a me conectar mais com meu filho.
tá? E às vezes a gente tem tudo dentro de casa e a gente não dá valor. O quanto um simples ato, muitas vezes, ele pode mudar toda uma trajetória daquilo que tu tens. Eu não imagino hoje a minha vida sem meus 2 filhos, mas se um dia eu tiver, vou ser grata a Deus pelo tempo que Ele me deu com eles até aqui, então. Mas não é algo simples. E naquele mesmo mês, quando eu estava celebrando meus 25 anos de casamento lá em Bariloche, eu perdi a minha avó de 95 anos. E nessa perda da minha avó de 95 anos, eu levava como um princípio de vida meu, que era que as pessoas querem me visitam em vida, não em morte. E eu não tive a chance, como estava em Bariloche, de ver minha avó sendo velada. E daí me aumentou o meu nível de consciência de algo que eu queria do meu projeto de vida, do meu planejamento de vida, que eu comentei lá no início. Eu tenho minha deadline, estabeleci meu deadline. Eu tenho meu deadline, e inclusive comecei a cultivar meu túmulo faz 2 anos, que é a minha sequoia, onde vão as minhas cinzas no dia que eu falecer. E eu não vi minha avó morta. Então, assim, minha mentalidade era o seguinte, Felipe e pessoal, era quando a gente não vê a pessoa no caixão, a gente fica aquela sensação que ela saiu para viajar, um dia ela volta. E eu sou um cara felizado porque ela voltou muitas vezes no meu sonho e eu estava celebrando com ela os 100 anos. E uma das últimas coisas que a minha avó fez e ela mandou para mim foi um vídeo, a última vez que eu vi ela viva, que ela mandou com seus 95 anos que ela estava bem, e foi uma das únicas pessoas que eu conheço na vida que teve uma passagem, a coisa mais linda da vida, que ela morreu rezando junto com a minha tia. Pediu para rezar o Pai Nosso e ali ela partiu. Então, valoriza, pessoal, aquelas pessoas que vocês têm, as pessoas que vocês amam, e sejam gratos a tudo o que a vida dá e a vida tira, porque nada na vida é em vão e tudo tem um propósito pelo qual existe e coexiste, e eu acredito fielmente nisso e sou prova disso. Tá? Que forte e que bonito, Denis. Obrigado por se abrir seu coração comigo, com a nossa audiência. E para você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que está vivendo os desafios de empreender ou os desafios de liderar, e como inspirar pessoas e como fazer isso tudo com um propósito pessoal e o propósito também do nosso negócio, né? Aquilo que tira a gente da cama de manhã. E não esqueça de seguir o Fala Nordex na sua plataforma favorita para não perder os próximos episódios. Obrigado e até a próxima.